nós temos para vocês, nesta noite, uma bela cantata que será apresentada logo em seguida pelo coro da igreja, uma cantata alusiva aos acontecimentos que são relembrados, que são sublinhados pelo mundo cristão na semana que acabamos de viver. Ou seja, a morte, o sepultamento, a ressurreição de Cristo. Fato esse que mostra e que marca o centro da história. Jesus Cristo é o centro da história, ele é dividido em duas partes, antes e depois dele. A cruz do Calvário é o ponto central, é o ponto de atração universal. Jesus Cristo disse que quando fosse levantado da terra, ele atrairia todos a si. Uns ele atrairia por sua graça, uns viriam atraídos a ele pela fé, e esses serão salvos. Outros serão atraídos a ele pelo julgamento, e serão condenados. Mas todos os homens serão atraídos pela cruz. Uma atração salvadora e graciosa, ou uma atração condenatória, e definitivamente irremediável diante de Deus, porque Jesus Cristo é o padrão de julgamento dos homens, quer para salvá-los, quer para condená-los. Então, esta semana nos mostra claramente que a salvação dos pecadores está numa pessoa, Jesus Cristo. Não numa religião, não numa igreja, não numa cerimônia, não numa lei, não nos esforços pessoais do ser humano, não através de processos místicos e esotéricos, mas pelo relacionamento pessoal, pecador e salvador. A salvação, pois, se objetiva em Jesus Cristo, Deus encarnado, Deus conosco, aquele que veio, o Emanuel, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E é isso que nós queremos sublinhar nesta noite, que você saia daqui com isso em mente. Não estamos aqui para anunciar uma igreja, para anunciar uma religião, para anunciar uma filosofia, mas estamos aqui para apontar, como fez João Batista, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo. Se você ainda não o aceitou, se você ainda não o conhece pessoalmente, por certo, a sua presença nesse culto é uma oportunidade que Deus abre para você de ouvir o Evangelho, porque sem ouvir não se pode crer, não é? Então você ouve, a fé vem pelo ouvir, e pela fé vem a vida eterna em Jesus Cristo. Que Deus, pois, abençoe aos nossos queridos visitantes, e nós renovamos o convite que você volte outras vezes, todos os domingos. Nós estamos aqui pregando este mesmo Evangelho. De manhã temos a escola dominical, com classes por idades. À noite, a mensagem pregada. De quinta-feira, estudos bíblicos e oração. Aceitamos convites para estudos bíblicos em cultos ou visitações nos lares. Estamos à disposição de todos vocês. Sejam, pois, bem-vindos. A nossa alegria é completa nesta noite. Portanto, nós teremos a oportunidade do coro da igreja, que vai apresentar uma cantata de cerca de 40 minutos. Então foi montada uma cantata baseada em peças musicais de grandes compositores, de diversos hinos que foram reunidos numa sequência lógica. Isso foi ensaiado durante muitas semanas, muitas e muitas horas. Esses irmãos do coro, regente, os irmãos dos instrumentos, permaneceram aqui ensaiando, unindo as vozes, dominando cada voltinha da música, para nessa noite louvarem a Deus com essa cantada. Eu sei que você vai se sensibilizar bastante para a mensagem. Procure acompanhar a mensagem. Procure acompanhar as palavras, o que vem traduzido no bojo desta bela cantada. Não fique apenas aliviado com a beleza da música, mas fique atento para a verdade da mensagem. Porque o que esse coro vai cantar nesta noite é a mais doce das realidades. O que o coro vai cantar nesta noite é a musicalidade de um fato histórico, uma vez acontecido em seu benefício e no meu benefício, no benefício dos pecadores. Essa cantata aponta para Jesus. Então eu peço a você que fique alerta à mensagem, se for certo for acelerar,
pregar uma mensagem de impacto, uma mensagem sensibilizadora através dessas cantatas. Em seguida, nós teremos uma breve mensagem, nós vamos pregar alguns minutos, porque não podemos permitir que vocês saiam daqui sem um recado direto. Nós vamos ler o texto e falar com você uns 5 ou 10 minutos, uma mensagenzinha breve. Um telegraminha, nós queremos deixar com vocês uma mensagem pregada também nesta noite. Em seguida, nós teremos uma parte especial, uma parte que foi preparada pelo Departamento de Sociabilidade da Sociedade Feminina, uma parte social, uma parte diferente. E finalmente nós teremos a celebração dos batismos, quando 10 pessoas estarão nesta noite passando pelas águas do batismo, através das quais estarão em primeiro lugar obedecendo à ordenança de Cristo, aquele que nele cresce fosse batizado. Quem crer e for batizado, e de pregar o Evangelho a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus Cristo ordenou, e a igreja o tem obedecido nesses 2000 anos. As pessoas se arrependem dos seus pecados, se convertem e aceitam a Jesus. Então, como símbolo dessa experiência, elas passam pelas águas do batismo. O batismo é por imersão em água, que simboliza o pleno e total, a morte, o sepultamento e a ressurreição para uma vida nova. Então, o batismo é um símbolo. O batismo não faz um cristão. O batismo não é um sacramento. O batismo não é um veículo de graça. O batismo não lava os pecados. Mas ele é simplesmente um símbolo de uma realidade que já aconteceu. Cada um desses que vai passar pelas águas do batismo já é salvo. Já é uma pessoa salva por Cristo. Já recebeu o perdão dos pecados. Mas através desta cerimônia, eles vão simbolizar, dramatizar uma verdade subjetiva e interior. E finalmente o batismo é a porta de entrada para a igreja de Cristo aqui na terra. O corpo de Cristo, a igreja de Cristo, a igreja local, como a representa, nós entramos para ela através do batismo. Então vocês vão no final, na terceira parte, apreciar esse testemunho de fé. Os batismos de 10 pessoas, de 10 irmãos, que professaram sua fé publicamente aqui na igreja hoje de manhã, e que eles em seguida passarão pelas águas testemunhando a sua fé. Esperamos, pois, que Deus fale o que estiver ao seu coração. É o nosso desejo. Que você se sinta bem entre nós. E que você volte. Esta é a casa de oração, é a casa de Deus, é a casa de todos nós, é a sua casa também. Vamos, pois, então agora, sem mais delongas, passar a palavra ao coro da igreja para a apresentação da sua cantata especial.
e saíram-lhe ao encontro e clamavam: Hosana, bendito o Rei de Israel.
da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E quando olharam, viram que a pedra estava removida. E eles viram então dois anceiros e lhes disse: não vos assusteis, Jesus Nazareno, a quem buscaram e que foi crucificado, não está aqui, porque já ressuscitou.
também foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Oh
da crucificação de Cristo. Judas Iscariotes. Judas Iscariotes, que desde as névoas da tradição passada tem sido figurativamente representado como um boné, recheado de palha, recheado de papel, e que no sábado, chamado de aleluia, é destroçado pelas crianças e pelos adultos, com paus, com pedras. Boneco completamente esquartejado. E em muitos casos incendiado. Quem é essa figura tratada com tanto desdém e desprezo? Quem é esta figura grotesca e pateticamente pendurada a um poste estaca, representada por um boneco que é esfacelado pelas pessoas? Judas Iscariotes. O simples pronunciar do seu nome parece que produz um arrepio, um calafrio ao espírito. Judas Iscariotes. O simples pronunciar do seu nome parece provocar na sensibilidade do coração uma repulsa. É de Judas Iscariotes que trata o texto em tela, o texto que acaba de ler, onde diz que ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. Porém, deixe-me dizer, meus queridos ouvintes e meus amados irmãos, em primeiro lugar, que o nome Judas é um nome muito formoso, é um nome muito bonito, é um nome muito significativo, porque Judas significa no original louvor de Deus, ou se quiserem uma variante, louvado seja Deus. Portanto, a significação, o sentido, a mensagem desse nome expressa uma beleza singular. Louvado seja Deus, ou louvor de Deus. Esse nome, Judas, ou Judá, que é uma variante, é um nome muito apreciado, muito famoso entre os antigos hebreus, de modo que personagens veneráveis da história de Israel levaram esse nome. Um dos filhos de Jacó era chamado de Judá, ou Judas. Um dos irmãos de Jesus, ou dos meio-irmãos de Jesus, tinha este nome, Judas. O mesmo que possivelmente escreve a epístola que lhe leva o nome no Novo Testamento. Um século e meio aproximadamente antes de Cristo. Um outro Judas se notabilizou por ser um verdadeiro líder, um libertador de Israel de cativos, mais bonito, que podem conhecer. Não foi diferente com Judas. Tinha ele um belo nome, tinha ele um significativo nome, tinha ele um importante, um notável nome. Podemos dizer, sem medo de errar, que Judas teve muitos bons começos. Por certo, um lar piedoso, de onde lhe vem o nome. Pais que conheciam a história de Israel, e não somente a conheciam, mas que vibravam com ela, de tal sorte que reservaram-lhe este nome tão especial. Judas foi um bom Cristo para testificar as boas novas às ovelhas perdidas da casa de Israel. Por que
chamado por Cristo para expulsar demônios, para purificar leprosos, para dar vista aos cegos e para anunciar o dia aceitável do Senhor. Pergunta-se, por que Cristo teria chamado a Judas Iscariotes? Inúteis. Porém, Cristo olha para esses caras. Jesus Cristo olha para as nossas vidas em pedaços, não para censurar a sua guerra, mas para vislumbrar o que poderá vir a ser feito se esses cacos estiverem em suas mãos. Portanto, Jesus Cristo chamou a Judas Iscariotes pela mesma razão pela qual chamou a Pedro, e a Tiago, e a João, e a André, e aos outros apóstolos, e aos outros discípulos, pelas mesmas razões pelas quais ele vem chamando homens, mulheres, e crianças, e jovens, e adultos, e anciãos, em todos os séculos, em todos os tempos. Porque vê em cada pecador, porque contempla em cada pecador falido uma possibilidade, uma promessa. Um grande pregador pregou um sermão inspirado em Judas e deu a esse sermão o título "O Homem que Poderia Ter Sido". O homem que poderia ter sido. Eu achei não só significativo, mas como lindíssimo, como apropriadíssimo esse texto, esse tema do sermão. O homem que poderia ter sido. Em determinado dia entra ela no casulinho e tece o casulinho por dentro e o fecha completamente. Passa-se algum tempo e mais tarde, dias depois, aquele casulinho ressecado pelo tempo, ele se parte, se quebra, e que surpresa! Aquela larvinha repelente, desajeitada, se arrastava pelo chão, tornou-se uma linda borboleta. Aquele corpo esquisito, disforme, ficou agora delgado, fino. Aquelas múltiplas patinhas com as quais se arrastava pelo chão se tornaram agora lindas e delgadas patinhas. Mais que isso, surgiram lindas e coloridas asas, pintadas com cores e desenhos que nem mais genial artista poderia imaginar. E mais que isso, aquela larvinha passa agora. Não mais se arrasta pelo chão, mas agora voeja entre as flores do jardim, graciosa e levemente. Houve uma metamorfose, uma transformação. Só ocorre, ocasionalmente, que um parasita que existe é que se alimenta de larvas. Esse parasita anda procurando os casulos, espaços, e quando encontra algum, ele o penetra com o seu ferãozinho e dali, como se fosse um canudinho, ele suga a seiva que está dentro daquela larvinha. E quando ele está bem satisfeito, ele vai em frente para fazer a sua digestão e procurar depois uma outra oportunidade de apanhar um outro casulo e de sugar a outra larva. E quando isso acontece, ocorre um fenômeno. Essa larva que está dentro do casulo e vai ser borboleta, quando essa larva é picada por esse parasita, nunca vai se tornar borboleta. Há uma paralisação no seu processo evolutivo. E as outras larvas que nasceram ao mesmo tempo, quando o casulo se desfaz, elas saem voejando graciosamente e são belas borboletas, mas aquela que foi visitada por aquele parasita, quando se parte o casulo, continua sendo larva.
viverá todo o período de sua vida sendo largo, e morrerá sendo largo da velha. Deus nos criou para uma vida de liberdade. Deus nos criou para um voo glorioso na sua presença, no seu jardim. Deus nos criou para sermos seres belos, livres, maravilhosos, compartilhando sua glória, sua santidade, para sermos verdadeiros adornos na sua criação. Porém, um parasita visitou o jardim do Éden e inoculou no coração do homem aquilo que se chama pecado. E o homem, comprometido por esse problema, nunca vai ser o que Deus planejou que fosse. A menos que seja tirado esse semente. A menos que seja neutralizado o efeito letal, o efeito mortal, o efeito maldito desse veneno chamado pecado. A Bíblia diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Assim como a larvinha visitada pelo parasita nunca será borboleta. O homem, enquanto estiver comprometido com o pecado, enquanto não tiver resolvido esse seu problema espiritual, por mais que ele suba, nunca chegará a ser o que deveria ser. Pois Jesus Cristo veio com a finalidade de tirar o pecado do mundo. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então esse problema que você tem, esse problema que eu tenho, esse problema que toda a humanidade tem, a Bíblia diz que todos pecaram. A Bíblia diz que não há homem que não peque. A Bíblia diz que todos te extraviaram e se fizeram inúteis. A Bíblia diz que não há ninguém que faça o bem, nenhum que deve. Pois devo lhe dizer a boa notícia, devo lhe dizer a boa nova, devo lhe dar a tremenda informação, a alvissareira notícia. Há um remédio para esse problema. Há uma solução para esse parasita. Jesus é a resposta. Ele veio para tirar o pecado do mundo e fazer de nós, só Ele pode, novas criaturas. Judas Iscariotes esteve tão perto. Judas Iscariotes chegou tão perto da solução do seu problema. Aproximou-se extremamente do remédio. Esteve a um passo da solução, tão perto do reino, mas não se salvou. Porque entre a escolha das coisas eternas e permanentes, ele fez a escolha das coisas materiais. Escolheu as riquezas, ambiciou os bens dessa vida. Aliás, sua preocupação, quando estudamos toda a sua carreira, sempre foi o dinheiro. Quando uma mulher ungiu a Jesus Cristo com um unguento de nardo puro, e o cheiro, o olor daquele unguento encheu toda a casa com aquele perfume maravilhoso, caríssimo. Judas Iscariotes brandiu o sangue, fechou o rosto e disse: bem que poderia ter se vendido isso por um bom dinheiro, que desperdício, e ter se dado aos pobres. Mas a própria Bíblia comenta que o problema dele não era dos pobres, era que ele tinha a bolsa. E aquele perfume caríssimo que importado, se fosse vendido, representaria dinheiro para ele. Esta altura, qual a diferença entre o pecado de Judas em vender a Cristo por 30 moedas e em traí-lo como beijo? Qual a diferença entre o pecado de Judas e o pecado de Pedro, que o negou taxativamente 3 vezes? Qual a diferença? Qual a diferença entre o pecado de Judas Iscariotes e dos outros 11 apóstolos que fugiram e abandonaram o Mestre na hora mais crítica da sua vida? Qual a diferença? Essencialmente não há nenhuma diferença.
Mas tem outro problema aí. Judas não voltou para Cristo. Adiante mais um passo ao dizer que o grande problema do homem não é nem mesmo o pecado, é o que ele faz depois do pecado. O grande problema é o que o homem faz depois que descobre que pecou. Por que Judas não voltou? Ele sabia que Jesus Cristo perdoava o pecado. Ele, por certo, presenciou quando ele perdoou a mulher pecadora apanhada em adultério, flagrante adultério. Ele, por certo, sabia que Jesus perdoou a mulher samaritana. Ele acompanhou o ministério de perdão de Jesus Cristo. Ele ouviu quando Jesus disse que devemos perdoar o nosso irmão 70 vezes 7. Ele sabia que Jesus perdoava. Por que não se arrependeu? Sabia, mas não creu. Porque sabemos uma coisa, temos um conhecimento intelectual de alguma coisa, dominarmos racionalmente uma verdade, não é o mesmo que crer nessa verdade. Eu posso assentir, concordar racional, intelectualmente com uma verdade, mas nunca envolver-me com essa verdade, comprometer-me com essa verdade. E a menos que eu me comprometa com alguma coisa, eu não tenho parte com essa coisa. Judas Iscariote tinha conhecimento intelectual do cristianismo, do evangelho, como muitos que se dizem cristãos hoje têm conhecimento intelectual, mas não passam de caminho, não descem o coração. Há uma diferença entre o remorso e o arrependimento. O remorso é apenas uma tristeza por algo que não deu certo. É apenas lamentar o mau passo. O arrependimento é falar a Deus sobre esse problema. Eu posso sentir remorso por algo errado que fiz com alguém ou contra alguém. Sentir frustração, tristeza interior, mas não falar a Deus a esse respeito. Judas Iscariote sentiu peso do seu erro, mas não falou a Deus a esse respeito. Foi falar aos homens. Foi procurar um sacerdote, foi procurar os homens de bem, quando antes deveria dirigir-se a Cristo, um perdoador por excelência. Quando antes deveria levar a Deus os seus pecados. Quando antes deveria comparecer diante daquele que tudo pode, aquele que tudo perdoa, aquele cuja graça é mais abundante que o nosso pecado. Colocar a seus pés e contar a ele o seu pecado. Algumas conclusões nessa história. Primeira conclusão: um bom princípio não é suficiente. Um bom princípio não é suficiente. É uma grande coisa, é uma boa coisa, mas um bom princípio não é suficiente. Judas Iscariote começou muito bem, mas terminou muito mal. A mulher de Ló começou muito bem. Anjos vieram ao seu lado. Anjos procuravam arrastá-la com seu marido, com as filhas para fora de Sodoma, porque o fogo do céu ia cair. Chegou a ser metade do caminho, chegou a sair dos limites da cidade, estava quase fora do julgamento. A ordem de Deus era para que não olhassem para trás, mas a mulher de Ló começou muito bem. Chegou a sair da cidade, chegou a deixar sua casa, chegou a deixar suas famílias. Mas olhou para trás, porque saiu com o corpo, mas ficou com o coração. Desobedeceu a Deus, olhando para trás, com obediência pela metade. Começou muito bem, mas terminou muito mal. Quem sabe você tenha tido bons começos na sua vida espiritual. Tem ouvido o Evangelho, tem se sensibilizado com uma mensagem, tem se sensibilizado com o vídeo. Quem sabe tem até pensado
em se relacionar com Deus, mas não perseverou nesse propósito. Em segundo lugar, a ambição do mundo século. Percebam como os homens lutam, matam e morrem para acumular algumas coisas aqui. Como a vida se torna uma correria, uma competição desumana, como os homens se tornam insensíveis para acumular alguma coisa aqui. E ficam cegos, insensíveis quanto às coisas permanentes, às coisas espirituais. É legítimo lutar por uma vida melhor. É legítimo que o homem, por meio do legítimo e lícito, tenha que possível ter, mas fazer dessas posses uma ambição obcecadora, obcecante, não é um bom negócio. Um pregador falava uma frase dele, queria falar sobre as coisas espirituais, ele disse: olha, eu estou muito satisfeito, porque se você olhar aqui para frente, até onde a vista alcança, tudo meu. Se você olhar para trás, até onde a vista alcança, tudo meu. Se você olhar para a direita, até onde a vista alcança, é tudo meu. Se você olhar para a esquerda, até onde a vista alcança, é tudo meu. O pregador disse: fica assim, não tem nada. E eles ficaram. Quantas pessoas só possuem coisas do terreno horizontal, secular e material, mas ao pensarmos para cima, ao pensarmos em eternidade, ao pensarmos em Deus, essas pessoas não atuam. Em terceiro e último lugar, a impenitência enlouquece o homem. A impenitência. O que é a impenitência? A impenitência é um processo paulatino, mas constante, de endurecimento para com Deus. O impenitente é o homem que ouve uma vez, e ouve outra vez, e é molestado outra vez, e é instado outra vez, e é convidado outra vez, e ele vai endurecendo o seu. A mensagem de Cristo chega aos seus ouvidos, chega à sua mente, chega ao seu intelecto. Alguns até chegam a concordar: eu sei que o Evangelho é a verdade. Eu sei que só Jesus Cristo sabe, mas nunca fazem uma decisão. A impenitência é a frequência da igreja, conhecimento continuado das verdades de Deus, mas sem nenhuma mudança interior, sem nenhuma decisão radical, total, definitiva, integral ao lado de Deus. A impenitência é o endurecimento, é a desobediência continuada. Da Vinci resolveu pintar um quadro da ceia, a Santa Ceia, aquele famoso quadro que as pessoas podem comprar hoje cópias mesmo, a tornar suas salas, o quadro famosíssimo da ceia. E ele começou a procurar modelos para aquele quadro. E ele então procurou um moço, um rapazote, um adolescente, de semblante angelical, a inocência estampada nos seus olhos, uma face ainda não marcada pela maldade e dos vícios do mundo. E apanhou aquele toque de uma candura transparente e usou aquele rosto como modelo da figura de Cristo. Leonardo da Vinci queria fazer uma obra muito perfeita, então demorou muito tempo, muitos anos se passaram antes que ele pudesse completar a sua obra-prima. E um dia ele queria um modelo para Judas Iscariotes. E Leonardo da Vinci disse: eu quero procurar uma figura de um homem da sarjeta. Eu quero procurar uma pessoa que estanque na face as marcas do pecado.
Eu quero procurar uma pessoa que demonstre o olhar, a dureza e sensibilidade do coração. Eu quero procurar para estampar para o modelo de Judas Iscariotes um homem que o simples contemplar a sua face na tela mostrará um raio-x da maldade do seu coração. Leonardo da Vinci começou a andar nas ruas, procurando nos lugares de má fama aqueles homens marcados por uma vida de pecado. Até que ele encontrou um mulano caído no lugar lá. Ele olhou o rosto daquele homem e disse: esse serve exatamente isso, meu modelo. Ele apanha aquele homem e o convida para posar para ele. E leva aquele homem para o seu gabinete, coloca no seu ateliê e começa a usar o seu semblante para moldar o rosto de Judas. E enquanto conversa com ele, qual é a sua surpresa ao descobrir que era o mesmo que ele usou anos antes no modelo para a figura de Cristo. Aquele jovenzinho inteligente foi caindo e caindo, até que a vida tornou naquele mulano que era agora. Assim aconteceu com Judas Iscariotes, uma vida de penitência que o levou mais e mais longe de Deus. A insensibilidade total do seu coração, ao ponto sem morte. O homem poderia ter sido. E não foi porque teve um bom princípio, mas não perseverou bem.